Olá, sejam bem-vindos a mais um trabalho em vídeo da turma do primeiro período do curso de Medicina do Centro Universitário São Lucas, destinado à disciplina de Bioquímica. Este trabalho foi realizado pelos discentes Bianca Martinello, Suevelin Granella e Murilo Luiz, e tratará sobre os ácidos nucleicos. Os nucleotídeos são moléculas presentes nas células formadas por bases nitrogenadas, fosfato e pentose. A maior parte deles são encontrados unidos, formando os ácidos nucleicos. Uma pequena fração de nucleotídeos ocorre de forma livre. Eles participam de muitas reações do metabolismo celular, das quais destacam transferência de energia na forma de ATP, armazenamento e transmissão da informação genética. Os ácidos nucleicos são assim chamados por possuírem caráter ácido e por terem sido primeiramente identificados no interior do núcleo da célula. Sabemos que os ácidos nucleicos podem ser encontrados tanto dentro quanto fora do núcleo e que são eles os responsáveis pela herança biológica. Existem dois tipos de ácidos nucleicos: o DNA, ácido desoxirribonucleico, que além do núcleo pode ser encontrado na mitocôndria e no cloroplasto; o RNA, ácido ribonucleico, que além do núcleo pode ser encontrado no nucleolo, nos ribossomos, no citosol, na mitocôndria e cloroplastos. Tanto o DNA quanto o RNA são formados por moléculas chamadas de nucleotídeos, que são constituídas por uma base nitrogenada, o monossacarídeo do grupo das pentoses, que pode ser ribose, no caso do RNA, ou desoxirribose, no caso do DNA, um grupo fosfato. No DNA, encontramos duas cadeias polinucleotídicas muito longas, enroladas uma sobre a outra. Essas cadeias unem-se através de pontes de hidrogênio entre pares de bases específicas. A adenina une-se à timina por 2 pontes de hidrogênio e a citosina une-se à guanina por 3 pontes de hidrogênio. As moléculas de RNA são formadas, em sua maioria, por uma cadeia única que se enrola sobre si mesma pelo emparelhamento das bases complementares. Alguns tipos de vírus possuem RNA com dupla fita, como é o caso do mosaico do tabaco. O DNA e o RNA são dois tipos de ácidos nucleicos encontrados nos seres vivos. Apesar de ambos serem constituídos por subunidades de nucleotídeos ligados por ligações fosfodiéster, eles apresentam algumas diferenças básicas. O DNA apresenta desoxirribose, como o açúcar, já o RNA apresenta uma ribose. As bases nitrogenadas presentes no DNA são citosina, guanina, adenina e timina. No RNA são encontradas a citosina, a guanina, a adenina e a uracilo. O DNA apresenta 2 fitas, mas o RNA possui fita simples. Eles apresentam a seguinte função: as informações genéticas que são responsáveis pelas distinções entre os organismos são encontradas nas fitas de DNA. As informações genéticas no DNA é o que faz com que as plantas, os animais e os humanos tenham suas formas específicas. Ela também é responsável pela característica das pessoas, como cor de cabelo, pele e tamanho. Já o RNA é o responsável pela síntese de proteínas da célula e cada tipo de RNA possui diferente função. A síntese proteica é um mecanismo de produção de proteínas determinado pelo DNA, que acontece em 2 fases, chamadas transcrição e tradução. A transcrição ocorre no núcleo, já a tradução ocorre no citoplasma. A transcrição é definida como a síntese de uma molécula de ácido ribonucleico, RNA, utilizando uma molécula de ácido desoxirribonucleico como molde. Já a tradução envolve decodificar um RNA mensageiro e utilizar sua informação para produzir uma cadeia de aminoácidos que irá gerar um peptídeo, um polipeptídeo ou uma proteína. O processo de transcrição é realizado por um complexo enzimático cuja a enzima-chave é a RNA polimerase, composta de várias subunidades. Já o processo de tradução conta com enzimas denominadas de aminoácido RNA T sintase, e existem cerca de 20 tipos diferentes dessas enzimas, sendo que cada uma acondiciona uma combinação específica de aminoácido e RNA transportador. A diferença entre transcrição e tradução é que a transcrição é um processo que antecede a tradução e apresenta bases nitrogenadas que dão origem ao RNA. Já a tradução forma cadeias de 3 em 3 bases nitrogenadas que formam uma molécula de aminoácido e dão origem a proteínas. As etapas do processo de síntese das proteínas são reguladas pelos genes. A expressão de
poligênica é o nome do processo pelo qual a informação contida nos genes, a sequência do DNA, gera produtos gênicos, que são as moléculas de RNA na etapa de transcrição e as proteínas na etapa de tradução. Os genes são regiões do DNA que podem ser transcritas em RNA, sendo, portanto, fundamentais para a síntese de proteínas. São eles os responsáveis por todas as nossas características. Sendo assim, qualquer erro ou dano em um gene pode desencadear uma doença genética. As doenças genéticas podem ser definidas como alterações na sequência de nucleotídeos em uma parte do DNA que alteram a estrutura de uma proteína e, consequentemente, causam anomalias anatômicas e fisiológicas. Essas doenças são relativamente raras, atingindo normalmente poucos indivíduos da população. Tais doenças podem ser definidas em dois grupos principais: aquelas que afetam apenas um gene e aquelas que afetam vários. Quando apenas um gene apresenta alteração, dizemos que é uma doença monogenética. Quando mais de um gene foi afetado, dizemos que são doenças multifatoriais, também chamadas de poligênicas.